Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com cada um de vocês em mais um culto remoto da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília. Estamos aqui com o propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Somos gratos pela sua participação, somos gratos por tudo o que Deus tem feito durante esses dias. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado da igreja, Ele tem cuidado dos seus. Louvado seja Deus por tamanho cuidado, tamanho amor. E nós, como cristãos, nós precisamos ser uma voz em nosso país. Uma voz que proclama a graça de Deus. Uma voz no meio do deserto. Uma voz no meio de toda essa situação adversa, difícil, e crendo e pregando no Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus. Nesse momento, eu gostaria de orar com você, convidar você a um momento de oração, de intercessão, a colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, colocar diante de Deus a nossa nação, a igreja, o povo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nós estamos para louvar e engrandecer a Ti. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação. Pedimos, Senhor, direção, graça, orientação do alto. Pedimos, Senhor, seu sustento, seu cuidado, seu agir. Nós precisamos de Ti. A igreja precisa de Ti, a nossa nação precisa de Ti, os governantes precisam do Senhor. E nós clamamos, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Guarda, Senhor, a nossa vida. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa nação. Guarda, Senhor, as crianças. Guarda, Senhor, os idosos. Guarda, Senhor, os enfermos. Nós te pedimos, Senhor, entra com a tua mão de poder, de providência, diante de toda essa situação. Ao pai de família, que talvez esteja desesperado, sem saber o que fazer, vá ao encontro, trabalhando com a tua mão, sustentando, Senhor. Famílias passando por apertos, dificuldades, tem misericórdia. Deus, sustenta-nos, porque nós precisamos do Senhor. Somos gratos porque temos visto a tua mão, o teu cuidado. E hoje aqui, nos nossos lares, alguns no trabalho, outros em outros lugares remotos, em outros países, estão te acompanhando, orando, saciando em Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda, Senhor, a nossa mente, pois precisamos de Ti. Que possamos confiar no Deus que nos sustenta a cada manhã. O Deus que dá aos seus amados sustento enquanto dorme. O Deus que nos disse não se preocupa com o dia do amanhã, já basta o mal de cada dia. O Deus que conhece de fato as nossas necessidades. O Deus que contempla todas as coisas e rege todas as coisas.
queremos confiar em Ti, queremos depender de Ti. Guarda esse culto, guarda o ministério de louvor, que eles sejam, Senhor, usados na Tua presença para glorificar o Teu nome. Cada louvor, cada cântico possa atingir corações e haver, Senhor, transformação à luz da palavra cantada. Obrigado por tudo que tem feito. Guia-nos aqui, usa-nos na pregação do Evangelho e livra-nos de tudo aquilo que possa tentar, Senhor, tirar a nossa atenção. Agora, em nossas casas, queremos nos concentrar, queremos louvar, queremos buscar ao Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a louvar ao Senhor com alegria, exaltando, bendizendo esse Deus. Amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos louvar ao Senhor. Não perca esse momento. A gente tem a oportunidade de estar engrandecendo, louvando ao único que é digno de toda nossa adoração, nosso louvor. Então, aí você aí de casa, nós daqui, vamos louvar ao Senhor. Amém?
continuar adorando ao Senhor, pedindo a Ele que atue em nossos corações, que Ele crie em nós um coração novo, um coração puro, um coração renovado. Amém? Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus.
homem segundo o coração de Deus. de Deus. Amém, Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar agradecendo o Teu santo nome com louvores. Nos abençoe agora, Pai, que iremos ouvir Tua santa palavra com o pastor Luísio, Pai. Abençoa Teu servo, use-o, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Estamos de volta depois desses louvores maravilhosos, entoados ao Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Leremos do verso 3 ao verso 14. Na semana passada, eu preguei nesse texto e falei sobre as bênçãos de Deus em Cristo. E hoje eu gostaria de continuar a falar sobre essas bênçãos. E eu vou ler todo essa perícope, essa parte da Escritura, mas focaremos a nossa pregação de hoje, o nosso estudo de hoje, do versículo 8 ao versículo 14. Mas para que você relembre o texto, que possamos ter um bom contexto do texto, eu convido você a fazer a leitura a partir do versículo 3. Vamos ler? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, hoje continuaremos a meditar nas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Como eu disse no domingo passado, nós enfatizamos bastante o caráter da salvação, o caráter da eleição, o caráter da predestinação. E tanto a eleição quanto a predestinação são bênçãos celestiais em Cristo Jesus, né? E são também expressões da graça soberana, excelsa do nosso Deus. Paulo, assim como meditamos já outrora, ele começa o versículo 3 bendizendo o nome do Senhor, dizendo: bendito é o nosso Deus. Bendito ele é, porque ele tem nos abençoado, diz o versículo 3 aqui de Efésios, capítulo 1. Então ele atribui a Deus toda a honra que lhe é devida,
Honra devida por causa dessas grandes bênçãos celestiais aqui recebidas em Cristo Jesus. Bênçãos que são expressão do amor de Deus. E essas bênçãos, assim como nós já estudamos aqui, tanto bênção no passado, no versículo 4 vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, bênçãos celestiais em Cristo Jesus no presente, que é a redenção que recebemos ao se render ao sacrifício de Cristo Jesus, ou seja, o presente, versículo 7, no qual temos a redenção, e bênçãos espirituais futuras. Paulo também vai dizer, quando nós chegamos aqui no verso 13 e no versículo 14, principalmente o verso 14, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Ou seja, é a certificação como filhos de que hão de tomar posse definitiva e plena da herança reservada para eles, para nós. E isso vai ocorrer na glorificação, na volta de Cristo Jesus. Então, existem bênçãos celestiais que Paulo está expondo aqui, bênçãos no passado, no presente e no futuro. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido para conosco, para com o seu povo, o povo que Ele elegeu, o povo que tem sido guardado, sustentado por esse Deus. Então, como cristãos, ainda à guisa aqui de introdução e recapitulação, nós precisamos reconhecer em humildade, com gratidão e com muito entusiasmo, o que Deus tem feito por nós. Eu gosto do comentário de João Calvino em relação a esse texto. João Calvino diz o seguinte, abre aspas, os termos sublimes com que Paulo enaltece a graça de Deus para com os efésios têm o propósito de despertar a gratidão em seus corações, inflamá-los, enchê-los, até o transbordamento com esta disposição, fecha aspas. Louvado seja Deus. Paulo está expondo isso aqui aos Efésios e ecoando para nós, expondo para nós também essa realidade, essa certeza, essas bênçãos, o poder de Deus gracioso para conosco. E isso, como disse João Calvino, precisa inundar o nosso coração de gratidão. O nosso coração ele precisa estar inflamado, impactado, cheio de amor. Um amor puro, fervoroso, alegre em Deus. É o amor em Cristo Jesus que nós precisamos ter. E o alvo de Paulo, ao ensinar essas coisas, era trazer essa realidade para a igreja, para o povo de Deus. Então, glorifique a Deus, exalte a Deus, se alegre em Deus, se deleite em Deus, se prostre diante de Deus, porque Ele é o seu Salvador, o seu galardoador, o seu Redentor, aquele que viveu entre nós, foi à cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e tem cuidado de nós, aquele que enviou o Espírito Santo, o Consolador, Espírito Santo que é Deus, Espírito Santo que intercede por nós, Espírito Santo que está em nós, Espírito Santo que cuida de nós. Nós temos muito a agradecer, a bendizer, e o nosso coração precisa estar cheio, a ponto de transbordar
e anunciar o evangelho da salvação. E hoje eu gostaria de meditar sobre outras bênçãos celestiais em Cristo Jesus, bênçãos espirituais celestiais em Cristo Jesus, apresentadas aqui nesse texto. Indo para o versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Uma outra bênção celestial que o crente recebeu é que o mistério da sua vontade foi desvendado a nós. Ele foi desvendado. Era um mistério. Mas esse mistério, ele foi descortinado. O véu caiu. A escama caiu. O tampão saiu. Houve um desvendar da parte de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A pergunta que fica-nos é: que mistério é esse que foi desvendado? O mistério que foi desvendado a nós é o desejo soberano de Deus em salvar. O mistério revelado a nós é o entendimento de que, sem Cristo, nós, gentios, nós não somos judeus por natureza, nós, gentios, como eu disse na semana passada, como nós estávamos? Sem Cristo, sem Deus no mundo, mas aprove ao Senhor Ele nos fazer filhos. Ou seja, hoje, tanto judeus quanto gentios são unidos em Cristo Jesus na obra expiatória ocorrida na cruz do Calvário. E não só isso, a vontade de Deus, como diz o versículo 9, segundo o seu beneplácito, ela é revelada ao homem através da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação, a pregação límpida, a pregação verdadeira, a pregação que exalta o nome de Cristo Jesus, a pregação que expõe o pecado, a pregação que apresenta a redenção, a pregação que apresenta a cruz através da Escritura, que apresenta o ato sublime de amor de Cristo Jesus. Ela revela, ela é apresentada e desvendada ao homem. E o homem então compreende. O mistério que foi desvendado é o entendimento do Evangelho. É o entendimento de quem Cristo é. É o entendimento que Ele é Senhor. E esse mistério foi desvendado aos seus eleitos. Foi desvendado ao povo de Deus. O Senhor se apresentou, assim como Ele se apresentou a Paulo em Atos capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali o Senhor Jesus se apresenta a ele, e é desvendado o mistério a Paulo. Assim como um dia você estava perdido em seus delitos e pecados, e o Senhor se apresentou a você. Revelou o mistério do Evangelho, revelou o significado da cruz, revelou o entendimento de quem é Cristo Jesus. E hoje, entendendo isso, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? É pregar esse Evangelho que um dia nos foi desvendado, revelado, apresentado. Por isso, não podemos nos calar.
Porque Deus nos desvendou a sua vontade. Hoje, meus irmãos, salvos em Cristo, nós temos uma missão. Temos uma missão. Pregar esse mistério revelado. Paulo, em Romanos 1, versículo 14, ele diz uma coisa sublime. Ele diz que é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, diz Paulo, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo entendia a sua missão, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Evangelho esse que foi descortinado, desvendado, apresentado a ele. A bênção do evangelho. Você recebeu essa bênção. Compartilhe essa bênção. Divulgue. Pregue. Precisamos proclamar o evangelho da salvação em todas as nações, em todas as raças, tribos. Porque em todas as nações, raças, tribos, lá o Senhor tem os seus, lá o Senhor tem os seus eleitos, e lá nós precisamos pregar para que as escamas caem, para que o tampão saia, para que o evangelho seja desvendado, o mistério da sua vontade, que é de salvar homens, seja desvendado. E só assim, estes, ao ouvirem a pregação, eles poderão entender o mistério e entender Cristo, Jesus como Salvador, o Redentor. Nós, irmãos, precisamos ter certeza da nossa missão. Precisamos. Eu lembro quando Paulo, ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali ele sofreu uma espécie de perseguição. E talvez um desânimo bateu. A luta de pregar, a luta de cumprir os propósitos de Deus. E Deus, numa visão, se apresenta a Paulo. Olha comigo lá, Atos capítulo 18. Olha rapidamente. Atos capítulo 18. Você vai ver logo no versículo 1, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ele partiu para lá. E no verso 5 diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, ou seja, vai haver oposição. Vai ter luta. Não é fácil. O caminhar é espinhoso. A porta é estreita. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo, pregador dos gentios, versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Olha que benção. E só vive essas experiências se você está trabalhando para o Senhor, disposto a pregar esse mistério revelado, que é o Evangelho. E à medida que você vai trabalhando, você vai vendo bênçãos acontecendo. Eu lembro da nossa ida à Espanha, foi em 2017, quando nós fomos à Fonte do Peregrino. Irmãos, como ali experimentamos o agir de Deus. Eu lembro que uma senhora, ela chegou, se apresentou, o passaportezinho de peregrino foi carimbado por nós. E no lado de fora da fonte da casa tem uma plaquinha dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está escrito em espanhol, ou em inglês, não lembro. Eu acho que está em espanhol. E eu perguntei para essa senhora: você sabe o que está escrito aqui?
Aí ela disse assim, a gente estava conversando em inglês, era isso mesmo, a placa estava em espanhol. E aí ela falou assim para mim, deixa eu tentar traduzir. E ela tentou traduzir para o inglês. E ela traduziu tudo certinho. Só que ela me fez uma pergunta. Quem é esse? Quem é esse que está dizendo que é o caminho, que é a verdade e que é a vida? E eu perguntei para ela, você não sabe? Ela olhou assim para mim, pensou e disse, não sei. E aí eu falei para ela, esse que disse que é e de fato é o caminho, a verdade, a vida, é Cristo Jesus. Quando ela ouviu isso, ela se derramou em lágrimas. E ela começou a compartilhar algumas coisas e ela disse que ela estava sentindo alguma coisa dentro do coração dela. E eu não podia perder aquela oportunidade. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu posso orar por você? Pode, oramos juntos ali. Ela muito chorou. E falei do Evangelho. E eu tenho certeza que a semente foi plantada. Quando pregamos, quando cumprimos o ídolo do Senhor, quando estamos dispostos a pregar o Evangelho, o mistério que foi revelado a nós, desvendado a nós, essas coisas acontecem. O principal da sinagoga, versículo 8 de Atos 18, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, olha isso, ouvindo, criam e eram batizados. Louvado seja Deus. No verso 9 vai dizer, teve Paulo durante a noite, porque Deus estava contemplando tudo isso. Deus estava contemplando a vida missionária de Paulo, assim como Deus está contemplando a sua vida. Homem, mulher, missionário que está aí trabalhando, se dedicando, que está aqui agora nos acompanhando, o Senhor Jesus, o Deus, o Rei dos Reis, está observando todas as coisas. E o mesmo Deus que disse o que eu vou ler agora para Paulo, é o mesmo Deus que está dizendo para você nessa noite, não temas, Paulo. Pelo contrário, fala e não te cales. Porque por vezes, irmãos, somos tentados a nos calar. Somos tentados a não falar. Somos tentados a nos esconder como um agente secreto, misturado no meio do povo, e não temos coragem ou nos entregamos a essa tentação de nos omitir. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia! Por onde você for, pelas nações que você passar, igual está aqui, Deus tem povo lá. E isso enche o nosso coração. Isso é um combustível para nós, em saber que Deus tem seus eleitos lá. Deus tem seus eleitos no Brasil, na Espanha, na Ásia, nos Estados Unidos, na Índia. Lá estão os seus eleitos. Pregue, Paulo, pregue, homem, pregue, mulher, porque tenho muito povo nesta cidade. E Paulo, ao ouvir isso, ele diz, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se estava te faltando uma certeza, e eu não estou aqui como um profeta dizendo assim, algo sobrenatural, revelatório. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, isso é profecia. A palavra está sendo pregada. Então eu posso dizer que eu estou trazendo a você uma profecia bíblica. Deus está contigo, Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo entre as nações. Então prega, ouve essa palavra, isso é profecia bíblica e não vem de mim, vem da Escritura.
Deus tem seu povo, Deus tem os seus. Ele estava aqui encorajando Paulo. Talvez você esteja amedrontado, olhando para a oposição, olhando para as dificuldades eminentes. Mas Deus está dizendo, Paulo, fala, prega, nenhum mal irá te encontrar. Louvado seja Deus. Irmãos amados, fomos abençoados por receber a revelação do Evangelho. Isso é uma bênção sublime, que você precisa glorificar a Deus. Alô, alô, Flaviane, dá uma rajada de glória aí. Exalte o nome dele, glorifique o nome dele. A revelação do significado da morte de Cristo. Precisamos pregar esse evangelho revelado a nós. Pregue no seu trabalho, pregue na sua escola, na sua faculdade, no ônibus, no trem, no avião, nas redes sociais, no Zap, no Face, no Instagram. E à medida que você pregar, o povo eleito de Deus vai sendo chamado e o evangelho vai sendo descortinado, seja usado por ele. Em João 10, versículo 27 e 29, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. É a certeza da pregação, é a certeza dessa bênção celestial. Louvado seja Deus. Uma outra bênção que eu percebo aqui, nós vamos encontrar no versículo 10, é que todas as coisas irão convergir em Cristo. Tudo converge em Cristo. Tudo. Tem gente que diz assim, todos os caminhos levam ao Senhor. Em certa forma é verdade, porque no final da história, todos se encontrarão diante dele. Todos, toda a humanidade, todo homem se encontrará diante dele. A questão é, ele estará lá, como reto juiz, para julgar, para separar a ovelha do bode, para separar o joio do trigo. Realmente todo mundo vai estar lá. Mas só um caminho leva à vida eterna. Só um caminho de tantos caminhos que são apresentados, de tantas portas que são apresentadas, por isso que Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. E alguns querem passar por cima dessa porta. Alguns querem algum atalho. Mas Jesus diz, olha, a porta sou eu. A porta sou eu. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que leva à salvação. E Paulo agora está dizendo que todas as coisas irão convergir em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a história está nas mãos de Deus. Todo o plano redentivo de Deus, meus irmãos, converge em Cristo. Tudo converge em Cristo. Todas as dispensações convergem em Cristo. Ou seja, nada foge do controle de Deus, inclusive a salvação, a redenção, o céu, a humanidade, a criação, o inferno, o lago de fogo e enxofre, a nova Jerusalém, nada foge das mãos do Senhor, porque Ele rege tudo, Ele sustenta tudo, Ele é Senhor de tudo, e tudo converge nele, tudo é para Ele. Cristo, o Rei Supremo, Jesus, que reina soberanamente, em breve Ele irá remir a sua criação. Romanos 8, versículo 21 diz isso, que a criação ela almeja, em breve ela será redimida e irá buscar os seus filhos. O inimigo, ele vai ser destruído, eternamente. Porque todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergerão nele. Diz aqui
o apóstolo Paulo, de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E deixa-me te dizer uma coisa. Não adianta você que está me ouvindo querer fugir de Deus. Não adianta. Jonas tentou, um exemplo clássico. Ele tentou. Mas aonde que ele convergiu? Aonde, gente? Em Deus. Em Cristo Jesus. Não adianta querer fugir de Deus. Porque você querendo ou não, você se rendendo ou não, você se prostrando ou não, um dia você estará diante dele. Assim como eu comecei a dizer, todo homem estará diante do Senhor. A questão é qual será a sua posição? A posição de filho ou posição de opositor? A posição de alguém que receberá a coroa da vida ou alguém que receberá a taça da ira de Deus? Alguém que receberá a eternidade e participará de forma eterna da plenitude da salvação. Ou alguém que estará lá para receber devido juízo, punição e ira da parte de Deus. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, vai nos expressar exatamente isso. O dia em que todos estarão diante de Deus. Todos, a partir do versículo 11. Todos lá estarão. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Jesus está lá. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, todos estarão lá, de todas as eras, de todas as nações estarão lá. Ninguém conseguirá se livrar desse grande dia. Todo homem, você que me ouve, você que talvez não acredita em nada disso que está sendo dito aqui, você estará lá diante de Deus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Não adianta ser grande, ter pompa, ser opulento. Não adianta. Todos estarão diante de Deus. A sua riqueza, a sua conta bancária, nada poderá te salvar desse grande dia. Nada. Posto em pé diante do trono, aqueles que um dia, de forma consciente e constante, fazem questão de debochar, fazem questão de escarnecer, fazem questão de perseguir, um dia estarão em pé diante do trono, todos. Então se abrirão livros, diz o texto. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Existe o livro da vida. No livro da vida está escrito o nome dos santos, o nome dos eleitos, o nome daqueles que se renderam a Cristo Jesus, o nome daqueles que foram salvos. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Deu um mar os mortos que nele estavam. Ou seja, aqui já responde algumas perguntas, que algumas pessoas têm dúvida. E aqueles que morreram afogados, que o corpo não foi encontrado, aqueles que foram cremados e tudo mais, meu irmão, todos estarão diante dele. A morte e o além entregarão os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E depois disso tudo, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E diz o versículo 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos,
querido telespectador que nos ouve, o destino do homem sem Deus é terrível, é triste, é amargo, é sofrível, é agoniante. E eu gostaria de fazer um apelo a você: não endureça o seu coração, não endureça o seu coração a esse Deus poderoso que está falando a você. Você que está distante, você que está desviado, você que está longe da casa de Deus, não endureça o seu coração. Livra-se dessa dura cerviz que há em você. Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, e nós precisamos reconhecer esse sacrifício em verdade, em amor, e pedir perdão pelos nossos erros e pecados, assim como dizia João Batista: arrependa-te dos seus pecados, renda-se a esse Deus e ao sacrifício de seu Filho Jesus. Nós carecemos, nós precisamos, o Evangelho está sendo pregado, o dia de salvação é hoje. Busque enquanto se pode achar, diz Isaías capítulo 55. E eu quero me destinar a você, me direcionar a você, que está distante da casa de Deus, você que está longe, você que está desviado, ou você que ainda não se entregou a esse Deus. Um dia todos estarão, como nós lemos aqui, diante dele, todos estarão em pé diante desse Deus. Mas agora eu gostaria de me direcionar aos crentes. Você que é crente, deixa eu te dizer uma certeza: todas as coisas vão convergir em Cristo, e o que vai convergir em Cristo também é a nossa glorificação. Em Apocalipse 7, 9 e 10 diz algo sublime. João observava a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. É o povo de Deus, é o povo que está escrito no livro da vida, também estão diante do Cordeiro, mas há uma diferença: estes não receberão juízo, estes não receberão a mão pesada de Deus, o juízo de Deus, esses não serão condenados ao lago de fogo e enxofre, mas esses receberão e estarão nesse grande dia vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nesse grande dia, todos os anjos estarão de pé, rodeando o trono. Também lá estarão os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono estarão prostrados, adorando a esse Deus e dizendo amém, dizendo o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Essa é uma certeza para nós, para você que é crente, para você que recebeu essa bênção celestial, você que recebeu a salvação, você que recebeu a revelação do mistério. O mistério foi desvendado a você. Creia nessa glorificação vindoura, creia que fomos criados a fim de sermos, como diz o versículo 12, voltando a Efésios capítulo 1, a fim de sermos para louvor da sua glória. Tudo isso tem um propósito: glorificar, exaltar e bendizer a esse Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Hoje, meu querido telespectador, é dia de salvação, como eu já disse. Arrependa-se dos seus pecados e receba vida e perdão
em nome de Jesus. A última bênção celestial aqui que eu tirei desse texto, que eu gostaria de participar com os irmãos, está no versículo 13. Veja comigo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fala bem alto aí na sua cara. Selados com o Santo Espírito da promessa. Meu irmão, existe um selo em cada cristão. Cada cristão ele tem um selo, e é o selo do Espírito Santo. Olha que bênção sublime. O crente, o salvo em Cristo, ele foi selado pelo Espírito. Assim que nos rendemos a Ele, ao Senhor, em arrependimento, e cremos pela fé no sacrifício da cruz, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar, após crer, após se render, após se lançar, após se arrepender dos seus pecados e depender em Cristo Jesus. Diferentemente do que alguns dizem, que para você ser batizado, para que você receba esse Espírito, você precisa evidenciar algum dom específico ou algo sobrenatural. Mas a Escritura está nos dizendo, à luz do ensino apostólico, que ao crermos em Deus, ao termos crido em Cristo Jesus, fomos selados por esse Espírito, e não só selados, fomos batizados por esse Espírito. Todo crente, todo homem de Deus que se rendeu a Jesus é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, como alguns ensinam, mas batismo com o Espírito Santo significa fazer parte do corpo, significa ter entendido o mistério desvendado, significa ter crido em Cristo Jesus. E para pontuar de forma teológica, e que eu possa te trazer mais uma base para isso, abra comigo em Romanos capítulo 12, está lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 12. Olha comigo. A Escritura, perdão, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12. Perdão, 1 Coríntios capítulo 12. Eu errei aqui na minha referência. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Olha o que a Escritura nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, olha isso, representando aqui a nova aliança, a igreja, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer Cristo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando o crente creu em Cristo Jesus, quando o crente se rendeu, quando o crente se prostrou ao Evangelho da salvação, ele recebeu imediatamente o Espírito Santo de Deus e foi batizado com o Espírito Santo de Deus. A partir de agora ele faz parte de um corpo. Ok? Isso é sublime, isso é majestoso, isso é grandioso, isso é poderoso, isso alegra o nosso coração. Mas eu gostaria de explicar mais um pouco sobre isso e trazer mais algum significado do que é ser selado pelo Espírito Santo. Ser selado pelo Espírito Santo
significa garantir o caráter autêntico do ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você olhar, por exemplo, vou usar uma ilustração da própria Escritura, em Ruth capítulo 3, versículo 12, quando eles estavam ali mandando cartas e ofícios, o ofício vindo do palácio do rei, ele precisava receber um selo, ele precisava ser selado. E um selo nos tempos antigos, ele não era estampado, mas ele era fixado ou atado a um objeto. Por que isso ocorria? Para expressar que essa carta, esse ofício, pertence a esse rei, pertence a esse domínio, pertence a mim, é de minha propriedade, é minha aquisição. Quando o apóstolo Paulo diz que fomos selados com o Santo Espírito, ele está dizendo o seguinte, que nós somos aquisição desse Deus, nós pertencemos a esse Deus, e o Senhor, Ele colocou, meus irmãos, esse selo em nós, porque Ele nos comprou para sermos sua propriedade exclusiva. Louvado seja Deus. Você bem sabe que em 1 Pedro encoando o ensino lá de Êxodo 19, e agora interessante que é Pedro falando para a igreja, essa mesma fala para Israel agora é a mesma fala que ele fala para a igreja, para o povo eleito, para os gentios. 1 Pedro capítulo 2 verso 9, o que ele vai dizer? Vós porém sois o que? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E agora vem aí o significado do selo: povo de propriedade do que? Exclusiva de Deus. O selo significa: esse homem, essa mulher pertence a mim, é povo dele, é exclusivo do Senhor. Louvado seja Deus. Olha que certeza, olha que coisa sublime, em que há um selo em você, ao dizer eu tenho uma marca, que é o Espírito Santo de Deus que está me selando. Isso, se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, eu tenho certeza que teria gente no teto dando glória, porque isso é glorioso, irmão. Isso é coisa para a gente sair correndo, bendizendo, pulando, exaltando o nome de Deus, glorificando. Tira aí um tempo, glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor, abra a sua boca, glorifique a Ele, porque você pertence a Ele. Uma outra coisa é que o selo, ele é bem como a assinatura do dono, e a assinatura, você sabe que ela atesta a genuidade do documento. Já foi reconhecer firma, né? Ali você precisa botar a sua assinatura e tem que ter uma comparação para ver se de fato te pertence, para ver se de fato pertence a você. O selo, ele tem essa característica, o selo, ele tem significado, o significado de que tem uma assinatura, a ponto que o apóstolo Paulo em Romanos 8:9 ele vai dizer: se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, não pertence a Cristo. Por quê? Se alguém não tem essa assinatura, se alguém não tem esse selo, se alguém não tem essa exclusividade, esse selo que expõe a aquisição, não pertence a Cristo. Só pertence a Cristo quem creu na verdade, quem creu nessa palavra, quem creu no sacrifício salvífico e recebeu o selo do Espírito Santo. Só esse pertence a Ele. Uma outra característica do selo é ter a garantia, porque é o Espírito Santo que nos garante,
É o Espírito Santo que nos sustenta até o final. É o Espírito Santo que intercede por nós. Por isso podemos ter certeza da nossa salvação, porque é Ele que está nos sustentando, garantindo a nossa herança, diz o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que nos sela, é Ele que nos abençoa, é Ele que está em nós, louvado seja Deus. O Espírito Santo garante aos seus filhos que Ele terminará a sua obra em nós, levando-nos à glória, ao dia da glorificação. Graças a Deus. Exalte ao Espírito Santo, glorifique o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Senhor. Glorifique ao Espírito Santo de Deus aí na sua casa nesse momento. Busque a Ele, busque pelo poder dEle, busque pela presença dEle e glorifica a esse Espírito, porque Ele está selando você, ou melhor, Ele selou você. Ele diz que você é propriedade dele, e até ao final dessa vida terrena, ele estará conosco, e também após, de forma eterna, nos sustentando e nos guardando. Em João, 1 João, capítulo 3, João diz algo interessante. Abre lá, 1 João, capítulo 3, verso 1 ao 3, olha só que coisa gloriosa. 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é a glorificação, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Olha que coisa sublime. O crente, ele pode ter a certeza da salvação, pois quem o atesta e quem sustenta até o resgate da sua propriedade é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, já estou caminhando para o final. A lição que nós tiramos aqui dessa terceira bênção mencionada, que é o selo do Espírito, é que todo homem tem um selo. Todo homem, você que me ouve, você tem um selo. O crente tem o selo do Espírito Santo. O homem sem Deus, ele tem um selo também. O selo do pecado, o selo da carne. Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre um selo, o selo da besta. A interpretação de Apocalipse 13 é essa. Existe um selo, ou um selo que é do Espírito, ou o selo que é do pecado, da besta, da perdição. Todo homem tem um selo. Minha pergunta é: você é selado, mas você foi selado por quem? Você é selado, tem um selo em você, mas quem adquiriu a sua vida? Quem domina a sua vida? Quem conduz a sua vida? Quem sustenta a sua vida? Você é propriedade exclusiva de quem? O salvo em Cristo é propriedade exclusiva de Deus, o Senhor dos Senhores. Louve ao Espírito Santo e glorifique o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Nós precisamos glorificar o Espírito. Romanos 8, 26, 27 vai dizer: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Louvado seja Deus! Olha que bênção! Então, quais são as bênçãos que nós estudamos aqui hoje, entrando na nossa conclusão final? A primeira é que fomos agraciados por receber da parte de Deus tamanha salvação e porque foi descortinado e desvendado o mistério da vontade de Deus, que é salvar o homem, que é libertar o homem, que é chamar os seus eleitos. E por isso, o que a gente precisa fazer? Anunciar o Evangelho por onde a gente for. Então, por onde você passar, está vendo essas nações aqui? Por onde você estiver, glorifique esse Deus e pregue o mistério revelado, a palavra de Deus. Qual foi a segunda bênção que nós meditamos aqui? Que tudo converge em Cristo, tudo. Olha que coisa gloriosa. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é justo juiz. E por isso nós precisamos nos render, nos arrepender, porque todo homem se encontrará diante dele. E, consequentemente, precisamos desse Deus e entender que ainda é tempo de salvação, é tempo de arrependimento. E a última lição é que nós fomos o quê? Selados. Há um Espírito que nos sela, o Espírito Santo que batizou todo crente. Lembra? Todo crente é batizado, todo crente faz parte, né, do corpo. E agora ele precisa o quê? O que o crente precisa fazer? Trabalhar, exercer os seus dons. A gente está estudando os dons no domingo, acabamos de sair de uma aula, né? Saímos agora de uma aula com o pastor Hilário, falando exatamente sobre isso, os dons que o Senhor deu à igreja. Então é o Espírito Santo que nos sela e nos guarda com o seu poder e presença. Eu creio que você tem muito a glorificar a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Deixa eu orar com você. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que tem feito. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por bênçãos celestiais que não merecemos. Isso é graça, é favor imerecido. Que nós possamos nos render aos teus pés e lembrar que um dia receberemos essa herança, estaremos com um corpo glorificado, como lemos aqui, com uma vestimenta, vestido com vestimentas brancas. Um corpo glorificado em pé diante do Senhor, bendizendo, glorificando. Obrigado pelo Espírito Santo. Santo Espírito, Tu és Deus, Tu és Senhor. Santo Espírito de Deus, inunda o nosso coração, nos conduza, nos ajude, interceda por nós. Nós precisamos do Senhor, Santo Espírito. Nós carecemos do Senhor, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus, nosso Deus, nós clamamos a Ti, obrigado por tamanho selo, obrigado porque nós somos selados, somos propriedades do Senhor, somos propriedade, ó Pai, Tua, louvado seja Deus. Santo Espírito de Deus, guarda-nos, sustenta-nos no meio dessa dificuldade. Santo Espírito, abre a nossa boca para pregar o mistério que foi desvendado a nós, o mistério da salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como nós lemos Paulo ali, perseguido, com oposição, mas no meio disso tudo teve conversão. A casa toda daquele chefe da sinagoga se converteu. Aleluia! E
e assim o Senhor faz, que possamos pregar a Tua palavra, não nos omitir, mas cumprir os Teus propósitos, usar as redes sociais, parar de perder tempo, proclamar o Teu Evangelho. Graças nós te damos. Guarda a Igreja de Brasília, guarda cada irmão que está nos acompanhando neste momento, que essa palavra possa chegar a muitos. Usa-nos aqui como instrumento. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui por trás dessas câmeras. Aí, Senhor, no som, na imagem, na mesa, no computador. Pai, trabalhando nesse momento enquanto a gente está aqui orando, falando, estão agindo, pensando. Guarda-nos, sustenta-nos e continua dando direção. Graças nós te damos por tudo que tem feito. Nos sustente aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do culto. Espero que você tenha sido abençoado e agraciado pela palavra de Deus. Essa semana continuamos com os nossos trabalhos normais, ok? Na quarta-feira, às 19h30, estudo bíblico, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram da igreja. Nós, às 19h30, estaremos trazendo estudo bíblico. Na sexta-feira, às 8h, nós temos encontro de oração. E participe, irmãos. Nós temos sentido falta de alguns e queremos ver todos lá, participando, orando e buscando a Deus. E no domingo que vem ainda estaremos com o culto às 9h e às 19h, ok? E para outra semana, talvez possa haver algumas mudanças, provavelmente haverá, mas nós traremos orientações para toda a igreja, usando os meios oficiais, como os nossos grupos, ok, de membros e o grupo geral. Estaremos trazendo as orientações também pelo boletim, principalmente da igreja. Então fique antenado, se cuida da sua saúde, cuida da sua família, né? Parece-me que está para sair um decreto aí, ou já saiu, que todo mundo em Brasília vai ter que usar máscara e tudo. Então se cuida, né? Evite sair, esteja atento aí às orientações de saúde, porque estamos vivendo em tempos difíceis, e pedindo a Deus discernimento, porque nesses momentos existem muitas vozes, muita gente falando, e infelizmente estamos vivendo numa situação não só brasileira, mas como mundial, muito polarizada, muita guerra política, muitas situações acontecendo, e por isso, como igreja, precisamos ter discernimento do Espírito Santo. Esse Espírito que nós vemos aqui, que nos selou, é Ele que traz discernimento à igreja. Então ore também pelos líderes, né, os pastores, que precisam tomar decisões, e essas decisões sejam para o melhor aproveitamento do serviço, e também visando o cuidado. Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por participar. Compartilhe essa mensagem. Não deixa de curtir aí no YouTube e de compartilhar a mensagem. Se inscreva no nosso canal da igreja. Nós estamos começando, estamos engateando, então a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Não deixa de se inscrever. Mande o canal da nossa igreja para outros grupos, para outras pessoas se inscreverem, para isso nos ajudar. Quem sabe futuramente a gente esteja com uma boa estrutura para transmitir nossos cultos ao vivo e atingir outras nações e muitas pessoas que, como nós vimos, tem o quê? Tem povo eleito do Senhor em muitos lugares. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, sobre a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe.